paz do Senhor, queridos. Amém. Abra sua Bíblia. Eu estava refletindo ali. No mundo natural, quando a gente come, né, pastor? A gente sacia a nossa fome. Mas no mundo espiritual é diferente. Quanto mais a gente come, mais a gente fica com fome. Você já parou para pensar nisso? Quanto mais a gente busca a Deus, mais sede, mais fome a gente fica. No mundo físico, natural, a gente come e fica saciado. A gente tem vontade mais de comer. Mas no reino de Deus é assim: quanto mais a gente come, mais fome a gente fica. Guarde isso no seu coração. Comer no reino de Deus gera fome. Dá fome. Por isso que a gente tem que estar sempre com fome de Deus, para poder ter mais fome ainda de Deus. Isso é contagiante. Quando você tem fome de Deus, você começa a contagiar quem está perto de você, e quem está perto de você começa a sentir fome também. Amém? Quando ele está dizendo que começa a engordar, viu? Mateus capítulo 19, versículo 6. Eu vou ser bem breve. Estamos com aquele tema, né? Poder do Espírito. Estamos aqui buscando o poder de Deus, buscando o Espírito Santo, buscando o Senhor. Diz assim, versículo 6, Mateus 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Poxa, pastor, o que é que tem a ver isso com o poder do Espírito Santo? Espírito Santo, poder. O que é que tem a ver o texto? Está falando, você vai falar sobre casamento, né? Vai falar sobre o quê? Noivado. Eu estava ali sentado e comecei a escrever. Você diz que eu fico com uma caneta ali. E eu fico escrevendo coisa. Porque vem as coisas, eu guardo, e às vezes eu escrevo ali, eu prego daqui a 2 meses, 3 meses, mas fica ali guardado na minha Bíblia. Se fosse você, eu começar a trazer uma caneta para você não correr o risco de esquecer o que Deus fala com você. Você traz uma caneta e escreve. Sabe por quê? Porque Deus fala com você e depois amanhã você não lembra. Mas se você escrever, está lá marcado. Se você fazia isso, é uma boa prática. Não é? Então, eu queria trazer uma reflexão falando de... Esse texto ele fala muito da união do homem com a mulher. E ele fala: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quando a gente estuda a Bíblia e lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente percebe que tem coisas, presbítero Evandro, que Deus uniu e que eu e você não podemos separar. Entenda o que eu estou falando? Vou dar um exemplo. Coisas que Deus uniu e que você não pode separar. Só um exemplo. Por exemplo, fé e obra. O que é que Tiago fala lá no livro dele? Na sua carta. Ele diz assim: não adianta a pessoa dizer que tem fé, mas não tiver obra. Ou seja, Deus uniu fé e obra, e eu e você não pode separar. Você não pode ter só fé, ou então também não pode ter só obra. Então a gente tem que ter fé e obra. Por quê? Porque Deus uniu a fé com as obras, e eu e você, a gente não pode separar essas duas coisas. Só que tem outra coisa que Deus uniu que a gente não pode separar. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, dons e fruto. Você é batizado com o Espírito Santo, a pessoa é cheia de Deus, mas a pessoa ao mesmo tempo tem que ter caráter. Sim ou não? Então não adianta a gente ter dons. A gente pode ter, vamos supor, os 5 dons ministeriais lá de Efésios 4, mais os 9 dons lá de Coríntios. A gente tem todos os dons, mas se a gente não tiver caráter, não tiver fruto, não é? Marcha aqui na igreja, fala em línguas na igreja, lá fora fala palavrão. Então tem dom, mas não tem fruto.
E a gente não pode separar um do outro. Por quê? Porque Deus uniu. Deus uniu os dons com os frutos. Eu e você não pode separar. Só que ainda tem outra coisa que Deus uniu e que eu e você não pode separar: a oração e a palavra. Eu vou chegar na questão do poder. Eu vou chegar na questão do poder do Espírito Santo. Deus uniu a oração e a palavra. Na escolha lá dos diáconos, Atos capítulo 6, a Bíblia diz que os apóstolos disseram assim: não é conveniente que a gente sirva a mesa. Foi? Vamos escolher as pessoas, colocar os diáconos ali, fazer aquela cerimônia, porque nós vamos se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, Deus uniu a oração e a palavra, e eu e você não podemos separar. Eu não posso só orar. Eu tenho que orar e ler a palavra. Eu também não posso só ler Bíblia. Eu não posso só estudar livro. Eu não posso só estudar teologia. Eu tenho que estudar, eu tenho que mergulhar na palavra e na oração. Por quê? Porque Deus uniu a oração e a palavra, e eu e você não podemos separar. Só que tem uma coisa que agora eu vou entrar no tema desse simpósio. Deus uniu. Aí eu quero que você dê a sua Bíblia. Abra lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Eu vou escolher alguém para ler. Chegou Samuca. Ó Samuel ali, já bateu a continência para você. Agora vai acordar esse jogo. Eita, quero ver até as crianças vão pular dali de dentro. Até as crianças acordam agora. Eu quero ver essas crianças. Olha o outro que entrou ali, olha para ali, Jorge, o braço do homem. Ele vai acordar ou não vai? As crianças vão acordar agora. Mas pode, filha, deixa ela acordada, mas não se assustar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Lê aí, pastor Jorge, por favor. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Epa, tem duas palavras aí que Deus uniu: poder e sabedoria. Repita comigo: poder e sabedoria devem andar juntos, porque Deus uniu o poder e a sabedoria. E eu e você não podemos separar. Eu não posso ter só poder, eu também não posso ter só sabedoria. O meu poder tem que andar junto com a minha sabedoria. A minha sabedoria, que não é minha, é de Deus. A sua sabedoria, que não é sua, é de Deus. Tem que andar junto com o poder. Lázaro, olha a sabedoria junto com o poder na vida de Jesus. Lázaro está morto há quanto tempo? 4 dias. Os judeus acreditavam que até 4 dias podia haver ressurreição. Jesus chega lá para querer chocar mesmo aquela situação. Olha a sabedoria de Jesus. Lázaro está onde? Está aqui no túmulo. Olha a sabedoria. Tira a pedra. Agora olha o poder. Lázaro, vem para fora. Poder e sabedoria. Sabedoria e poder junto. Não pode separar. Sabe o que eu me lembrei, Samuel, agora? Escuta aqui, tu vai se lembrar desse episódio. Eu anotei aqui para falar isso, pastor. E vendo Samuel, que foi lá em Largo da Paz, olha o que aconteceu. Aí é que o negócio vai ficar gostoso mesmo. Vou só falar aqui, Samuel, se tu se lembrar, aí tu diz, ó, não diz o nome do camarada não, mas tu vai se lembrar do evento que foi. Porque Deus é fogo, onde Deus está, homem não aguenta ficar em pé. Homem tem que cair. Quem é que vai lá para frente receber poder? Éder. E o homem vai lá. A sabedoria. O poder fez cair, mas a sabedoria. Homem não aguenta ficar de pé. Homem não aguenta poder de Deus. Homem tem que cair. Quem quer poder de Deus, vem aqui para frente. E homem não vai aguentar ficar em pé. Aí lá vai eu. Tem alguém aqui para fazer eu lá no congresso aqui? Vem cá, Daniel. Vem cá. Foi de Moçambique. Eu queria poder. Mas eu acho que ficou. A questão do poder se sobressaiu e esqueceu a sabedoria.
Homem não aguenta ficar em pé. Homem tem que cair. Você está entendendo? Tem que cair. Quando eu botar a mão, tem que cair. Homem não aguenta ficar em pé. Homem tem que cair. Tem que cair. Tem que cair. E eu ficava, ele me empurrava para trás. E eu empurrava para frente. E ele me empurrava para frente. Homem não aguenta. Homem tem que cair. Eu não vou cair. Não, eu vou cair. Vai cair. Eu não vou não. Vai. Muito poder, o homem não aguenta, tem que cair. Só que eu dar uma tapa no pé do ouvido e dizer, cai, rapaz. Aí eu me deixei levar e buf, no chão. Só que o pastor Jeconias sempre andou com sabedoria e poder junto. Não é, Samuel? Não é assim? Ele diz assim, se tiver de cair, o primeiro a cair sou eu. Aí quando vocês veem eu cair, todo mundo pode cair na igreja. Mas se eu ficar em pé, não é para cair não. Não é assim ou não é? Aí eu caio, lá na frente. E todo mundo que estava assistindo dizia assim, eita, aqui o irmão Éder está cheio do poder. E meu olho, fique rindo não, meu irmão. Eu no chão cheio de poder, olha eu no chão cheio de poder. Cheio de poder, quando acaba o culto, aí está lá embaixo, está lá Denis, está lá os meninos, lá da parte. Está apontando o dedo para mim assim, pastor. O que foi? Tu não escuta os ensinamentos do pastor, não, rapaz. Tu não viu que o pastor saiu falando, avisando aos irmãos: não cai não, fica aqui. Cuidado, não cai não vai não. Fica aqui. E tu caiu, velho. Não presta atenção nos ensinamentos do pastor, não. Eu disse: mas eu não caí, não. Tu não estava lá no chão, a gente te viu. Não, ele me derrubou, é diferente. É diferente. Pode voltar, Éder. Então, repita assim comigo. O poder de Deus na minha vida tem que andar junto com a sabedoria de Deus na minha vida. Não pode separar. Não pode. Jericó, muralha de Jericó. Olha como Deus, poder e sabedoria. Sabedoria de Deus. Começa a rodear aí as muralhas. Roda. Eu já escutei gente dizendo que foi 6 voltas, outro dizendo que foi 7. Eu não vou nem chutar para não errar. 13. Olha, 7, 13. Eu não vou nem correr o risco. Só se eu olhar, tivesse um estudo aqui, eu dizia, mas eu não vou chutar nada. Mas depois você me pegar ali e dizer, foi tantas voltas. Tá doido? Aí, quantas voltas? 13. Roda, olha a sabedoria de Deus. Começa a rodar aí. Olha aí, ó. Pega aí para depois Depois da última. 6 dias. No 7º dia, 7º. Na sexta volta foi mais 7, foi? Na 7ª volta. No 7º dia, 7ª volta. Pronto. 7 voltas. Dá 13, né? Aí olha a sabedoria de Deus. Roda aí, ó. Em volta das muralhas. Quando for na última volta, começaram a gritar e tocar a trombeta, não foi? Agora olha o poder de Deus, fazendo as muralhas caírem. Sabedoria de Deus para rodar, para dar a volta nas muralhas de Jericó, e o poder de Deus para derrubar as muralhas. Olha para o teu irmão que está aí do lado. Como eu queria alguém do lado de Ito ali para acordar ele. Olha para o irmão que está aí do lado e diz assim para ele: eu e você não podemos separar o que Deus uniu. Não podemos. Deixa eu contar uma história aqui. Já vou terminar, que o pessoal dos tangedores estão aí. Tem algumas pessoas que não conhecem isso aqui. Nós temos que ter cuidado com essa coisa do tudo com Deus. A Bíblia fala assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Equilíbrio. Sabedoria. Eu vou contar isso aqui, mas os irmãos já sabem, mas tem umas pessoas que não sabem. Quem lembra da história do cônsul? Não lembra, pastor? Lembra? Quem lembra da história eu trabalhava na Leis, era vendedor, e chegou um cliente lá dizendo assim: eu sou um homem de oração. Aí ele chegou arrotando, dizendo que orava muito. E ele disse assim: você acredita que Deus revela a marca do ar-condicionado que
quando a gente ora, que Deus pode revelar a marca do ar-condicionado para a gente comprar? Isso falando sério. Aí eu fiz assim, eu creio. Creio. Ele fez, pois Deus me revelou a marca do ar-condicionado que eu vim comprar aqui. Isso é um exemplo de só poder. Depois eu vou dar um exemplo de só sabedoria. Poder separado de sabedoria. Aí ele fez assim, eu fui orar a Deus e Deus me revelou a marca do ar-condicionado. E Deus me deu um texto bíblico para me mostrar a marca do ar-condicionado. Aí eu disse, quando ele botou a palavra, eu fiquei mais curioso, né? Quando ele está dizendo que Deus revelou, eu digo, tudo bem, mas quando ele disse que foi o texto bíblico que Deus mostrou a ele para revelar a marca do ar-condicionado, aí eu disse, o negócio é muito forte. Eu não estou nesse nível ainda não, estou muito na superfície. Aí ele fez assim, Deus me deu aquele texto de Josafá que se une com Acabe para lutar contra os inimigos. Aí o texto diz assim, e Josafá foi consultar o Senhor. Na mesma hora o Espírito Santo disse, é cônsul. Ai, irmão, só até a Bíblia no rosto assim, olha, rindo. Mas a coisa pode piorar. Poder separado de sabedoria. Chegou uma que disse assim, eu não compro LG. E eu fiquei curioso, porque eu era vendedor, e vai que eu estou vendendo demônio, né? Sem saber, vendendo mal. Ela disse, eu não compro televisão LG. Eu fiquei curioso, eu disse, mas por que, irmão? Ela fez por causa dessas duas letras. Vai trabalhar como vendedor, isso é só o começo. Ela disse por causa dessas duas letras. Aí eu fiquei curioso, LG. Eu digo liberdade. G, o que é que tem de mal com G? Fiquei querendo ver alguma coisa demoníaca nas duas letras para poder entender o que a irmã estava falando. Aí ela fez assim, essas duas letras. Essa televisão não entra na minha casa. Aí eu disse, mas por que, irmã? Ela fez por causa dessas duas letras. Eu disse, mas o que é que significa essas duas letras? Ela fez, essas duas letras significa legião. LG, legião, não entra na minha casa, eu jogo na minha. Se você tiver em casa, joga na minha. Legião, não entra. E a outra, para não ficar por baixo, porque tem isso, né? Quando aparece alguém espiritual, é outro que gosta de se sentir por baixo, vai espiritual dizer, eu fui orar e Deus me disse que LG é legião. Duas. Para você entender, eu estou dando esse exemplo para você entender que o poder que Deus nos dá, todo mundo aqui está saindo cheio do poder. Desde de ontem, 10 horas da noite até agora, está todo mundo aqui revestido de poder. Mas eu e você não podemos esquecer que esse poder não pode se desvincular da sabedoria de Deus. Jesus sempre trabalhou com sabedoria. Olha na bola de canal. Sabedoria, enxertalha. Coloca água. E olha o poder de Deus transformando a água em vinho. Sempre foi assim. E eu termino agora. Vou dar um exemplo agora de só sabedoria. Quem lembra dos filhos, 7 filhos do sacerdote chamado Seba, na Bíblia? Chegou para o demônio, cheio de sabedoria, sabia até o jeito de expulsar demônio. Mas só tinha sabedoria. Ele sabia até a ordem de expulsar demônio. Chegou para o demônio e disse assim, eu te repreendo em nome do Deus de Paulo. Olha que sabedoria, sabe até o script. Tem que dizer assim, ó, eu te repreendo primeiro, aí depois diz em nome do Deus que Paulo prega. Sabia o ritual todinho. Só sabedoria. Mas não tinha poder. Aqui foi o que os demônios fizeram. Voaram em cima deles e eles saíram nus para as suas casas. Sabedoria sem poder. Nunca separe o que Deus uniu. Se Deus te usar com poder, com glória, ao mesmo tempo a sabedoria do alto vai ter que andar junto com o poder de Deus na tua vida.
Glória. Ah, mas Deus está me usando. Eita, Deus está me usando. Irmã, você lembra o que você falou, o que você profetizou? Não lembro não, não foi Deus. Então estou cheio de Deus, Deus me usou. Olha, irmão, foi tanto poder que eu nem me lembro o que eu falei. Então você não está cheio de Deus, não está cheio de outra coisa. Hoje foi tanto poder, pastora. Tanto poder que eu nem me lembro o que eu falei. Eu não sabia nem onde eu estava. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Quem faz isso é o diabo. O diabo, Jesus vai lá e bate. Escutou a porta? E bate. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele bate. Agora o diabo vai lá e arromba. O diabo, ele rouba a consciência. A pessoa não sabe aonde está, não sabe o que falou, não sabe o que se passou. Vai perguntar a uma pessoa que estava endemoniada para saber se ela sabe o que aconteceu. Ela acorda assim, ó. O que foi isso? Estava onde? Começa a chorar sem saber o que aconteceu. Agora uma pessoa que é cheia de Deus pode cair no chão, pode dançar, pode pular, pode correr, pode falar em línguas, pode ter revelação, mas o Espírito é sujeito ao profeta. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14. Você sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, sabe aonde está, e mesmo assim Deus nos usa com poder e grande glória. Poder e sabedoria tem que andar juntos, não pode separar. Atos 2, já que nós estamos, muita gente falou aqui sobre Atos 2. Atos 2, dia de Pentecoste. Pentecoste é uma palavra no grego que significa 50º dia. A festa de Pentecoste iniciava 50 dias depois da Páscoa. Jesus tinha aparecido com os discípulos durante 40 dias. 40 dias Jesus aparecendo com os discípulos. E eles, depois desses 40 dias, 10 dias clamando a Deus, esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando chegou no 50º dia, que era o dia da festa de Pentecostes, que era também conhecido como festa da colheita, aí Deus derramou o Espírito Santo sobre o povo. Só que se você ver no capítulo 2, versículo 1, até antes do discurso de Pedro, todos falaram em línguas, todos receberam línguas repartidas, foram distribuídas línguas repartidas como de fogo. Todos falavam da grandeza de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas quando você lê o versículo 14, Pedro se levanta e faz uma pregação. E ele prega do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 2, poder, línguas estranhas, manifestação de dom, unção, glória de Deus. Versículo 14, Pedro se levanta, prega a palavra e diz assim: o que está acontecendo hoje é o que aconteceu lá em Joel, é o que foi profetizado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha como se une o poder do começo do capítulo com a sabedoria da palavra. Poder e sabedoria. Sabe qual é o nosso pedido hoje aqui pela manhã? Sair desse simpósio hoje aqui é dizer assim: Deus, me enche de poder, mas me enche de sabedoria. Me enche de sabedoria, mas me enche de poder. É esse o nosso pedido. E eu não trago essa palavra me achando que tenho essas duas qualidades. Eu trago essa palavra vendo a minha completa necessidade de ter isso na minha vida. Eu trago essa palavra me julgando ser tão necessitado de ter isso na minha vida. Assim como você que está aqui também precisa. Poder e sabedoria é o nosso clamor. Amém, queridos? Que Deus abençoe.